Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o produtor cultural, dançarino e professor de samba rock, Del Samba Rockiano. E é um prazer receber você aqui na TV Câmara Guarulhos. Olá, primeiramente muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para bater um papo e falar um pouco da nossa trajetória, nosso trabalho aí. Del, o projeto Samba Rockiano já completou 16 anos, né, nesse mês de novembro. E eu queria saber, para começar o programa, como é que essa história começou de fato, assim? Como é que você conheceu o samba rock, se interessou e decidiu trabalhar com isso? É assim, a história ela é bem longa, né, de tudo, mas foi um acaso, vamos dizer, não foi planejado, não era nada planejado. Na verdade, o objetivo inicial era arrumar uma namorada, né? A verdade toda é essa, eu queria dançar porque a pessoa que dança, ela já sai na frente, é natural. E eu queria dançar, e aí eu não sabia dançar samba rock. Eu tocava samba, mas não dançava. Então eu queria aprender a dançar. Então o primeiro passo era isso. E meados de 2008, eu fui na Cidade Tietê, que é um maiores eventos de samba que tem no nosso país, é lá. O último final de semana de setembro acontece ah, um grande evento lá, umas 80, 90 mil pessoas, e samba. E aí eu vi um rapaz desprovido de beleza, assim, igual a mim, dançando samba rock no meio de uma multidão, assim, dançando. E uma fila de mulheres para dançar com ele. E acabou o evento assim, e acabou o samba, ele saiu com uma das meninas mais bonitas. Eu falei assim, quero isso pra minha vida. E eu vim para Guarulhos, voltei para Guarulhos, procurando um lugar para dançar só samba rock. E não achei. Só samba rock eu não achei. Eu achei vários lugares que ensinavam vários tipos de modalidade. O samba rock era o último. Então, eu fui me dedicando. Eu vou encurtar aqui porque é meio longo, tá? Aham. Aí eu me dediquei, chamei algumas pessoas para me ajudar a gente treinar em casa e fui procurar o Marculino, que eu já conhecia ele estava no Secap. E eu falei para ele, meu, vamos dançar, mano, me ensina a aperfeiçoar isso aqui que eu sei, que eu não sabia, achava que sabia, né? Quando ele começou a me dar os primeiros passos aí, eu fui ver que eu não sabia nada. Comecei a treinar, treinava com a Jéssica, minha primeira parceira. E nesse mesmo dia que a gente chegou lá, tava o Edson, o Marculino e eu, a gente começou ali um trabalho. Eu só queria me dar bem. E assim foi. Então a gente começou aqui no centro de Guarulhos, no Fácil. Começamos a dançar ali. Quando eu cheguei, era só aula de samba rock, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, vamos mudar esse nome de aula, escola, vamos virar um projeto. Como é que faz isso? Eu falei assim, eu vou criar um logo e eu trago. Fechou. Criei um logo, o desenho do projeto que até hoje, e o nome, criei dois. Samba Rockiano, que era o projeto Samba Rockiano, e projeto Dançar. Só que o dançar já existia, então não pôde. Aí começou o Samba Rockiano e ali a gente começou já ter o nome, já ter uma identidade. Precisava ter pessoas. E aí foi o que eu queria, falei pra eles assim, ó, vamos fazer umas camisetas. E R$ 50 de cada um eu faço umas camisetas. E ninguém me deu, dos três. Aí no outro dia eu fui lá e fiz 10. Aí fui no samba do Secap, nós três, outras camisetas, e juntou mais pessoas. Todo mundo, o que que é isso aí? Fui vendendo. Passou, sei lá, um mês e meio, peguei aquele dinheiro das 10, fiz 20 camisetas. Vendi as 20. Fiz 100. Vendi as 100. Em 3 meses eu tinha mais de 100 pessoas fazendo aula. Uhum. Em 3 meses de projeto, assim, já tinha isso aí comecei a me dedicar mais. Então aí a gente mudou o foco, aí era disseminar a cultura na cidade. Aí já era já 2009, disseminar a cultura. E aí a gente teve essa expertise. Em 2014, a gente mudou o foco para inclusão social, que a gente percebeu que a dança muda muito a vida das pessoas. Em 2014 nós já tínhamos alcançado um número legal de pessoas que já tinham aprendido, ou seja, nós já tínhamos disseminado a cultura. E agora a gente mudou o foco para que até hoje nosso objetivo é a inclusão social através da dança. Mas voltando assim um pouquinho nesse início de história, você cresceu aqui mesmo em Guarulhos, nasceu aqui em Guarulhos? Não, eu sou baiano, mas eu tô aqui desde 89.
Já bastante tempo aqui na cidade. E você falou que você não tinha experiência então com dança, você já Não. tinha esse envolvimento na música, seu envolvimento com arte era na música. E eu não tenho herança também de família, não. Ninguém em casa Não, dançava e fazia música? não, Nada. não. O interesse era mesmo porque eu sou desprovido de beleza Era e só isso. tem que sair da frente. Tô sendo bem realista, a verdade era essa. Meu pai e minha mãe nunca foi de samba, meus irmãos nunca, nada. Era sempre eu, futebol e samba. E são duas coisas que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Samba e eu gosto de dançar o samba rock no samba, que tem tudo a ver também. Então, eu não tenho uma herança e eu vi meu pai, porque toda a história que tem é assim, né? Comum em Eu casa. não danço, mas o meu avô, né? Não tive. Nada Não, disso. não. Para quem não conhece assim, tão bem o samba rock, queria que você falasse um pouquinho da origem, né, dessa relação também com a periferia de São Paulo. Como é que surgiu essa modalidade, né? Isso. A história do samba rock ela é bem, bem antiga, né? A gente entende que o samba rock é uma mistura do rock, o rockabilly, que tocava muito com Elvis Presley, que dançava muito naquela época, que era o soltinho. E aí teve as adaptações para os estilos que nós brasileiros já fazemos isso naturalmente, né? Vem algo que nem, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com isso, mas tem um aplicativo chamado WhatsApp. O que é que o brasileiro fez? O Zap. Não é isso? Mesma coisa, a dança teve isso. Então teve a influência veio toda norte-americana, que era o rockabilly, e aí teve as mutações, e aí veio mudando. Hoje o que a gente dança, as pessoas mais saudosas falam que, isso aí não é o samba rock que a gente dança, porque em 80 era um outro estilo, e é isso. E daqui a 20 anos nós vamos estar falando assim, isso aí não é o que eu danço. E assim vai tendo. Mas a dança, ela surge, ela tem a origem toda do americano, um rockabilly americano, e teve as adaptações aqui meados de 1950, 60, e aí veio vindo. E ganhou muita força com o Jorge Benjó. Apesar dele ele não assumir a palavra samba rock, ele é um dos principais causadores aí da nossa cultura. Aí é o Jorge Benjó, Bebeto, então eu sou muito fã. Bebeto, Trimocotó, que é um dos principais, assim, de origem. Aí hoje nós temos o Clube do Balanço, é o que mantém tudo essa parada viva ainda aí. Essa questão da identidade, assim, da dança especificamente, com os gírios, isso tudo foi sendo moldado ao longo dos anos e essa identidade também vai mudando um pouco? Fala um pouquinho desses movimentos. Eu costumo falar que o samba rock ele é muito parecido com o hip hop, né? O hip hop tem os elementos também. Se você for ver, tem o break, tem o grafite, tem o b-boy, e o samba rock também. A gente tem um DJ específico do movimento, a gente tem bandas específicas do movimento, e a gente tem os dançarinos, os professores do movimento. Então, assim, a gente também eu gosto de dizer que o samba rock ele é um movimento que tem vários elementos dele, inclusive as vestes também. Tem um estilo diferente, a galera que é do meio é bem interessante esse movimento todo que ele envolve. E eu acho que o samba rock hoje, ele, graças a essas mutações, a gente conseguiu ampliar um pouco mais ainda. Tem muito a conquistar ainda, mas deu uma ampliada. Você falou também nesse projeto, esse movimento de estruturar assim, o projeto Samba Rockiano, você falou das camisetas e você também, em paralelo, você faz o figurino que é usado pelos alunos do Samba Rockiano, você tem uma empresa assim, que produz também. Então, isso você sempre teve essa capacidade de vender, fazer outras coisas? Você tinha outras profissões antes do samba rock de fato ser a sua carreira profissional? Isso, na verdade minha esposa fala que eu sou melhor que o Júlio, que eu tenho 4 empregos, e é verdade. E sim, eu tenho uma empresa, a minha vida ela se divide assim, antes do samba rockiano e depois do samba rockiano. Então eu tenho uma empresa hoje que chama-se Bela Esportes, que eu confecciono, hoje material esportivo é o que eu mais confecciono, mas as roupas do projeto, inclusive as que eu estou usando também, sou eu da nossa empresa que faz, mas tudo isso mediante uma necessidade que eu tinha. Inclusive também eu sou design, que eu precisei por conta
de divulgar o samba roquiano, de fazer os flyers do samba roquiano, de fazer vídeo, de fazer tudo isso a gente precisava. E aí a gente foi se especializando nisso. E as roupas, de tanto eu precisar comprar das pessoas, eu comecei a perguntar assim, tá, como é que eu faço para fazer isso? Porque eu acho que a minha veia, ela é empreendedora de essência. Eu acho que eu sou vendedor. Não nem dançarino, é do vendedor. Que desde sempre eu tenho isso comigo de venda. E como eu quis... Eu gastava muito com roupa, eu terceirizando, né? Aí eu aprendi como é que fazia, eu entendi como é que faz, aí eu comecei a investir. E hoje a gente tem uma empresa que eu trabalho... Hoje o que mantém mais é o esportivo. Camisetas de time, torcida, bandeira. Mas aí do samba roquiano eu mesmo que faço também. A gente tem nossas regatas, nossas camisas, nossas bandeiras, nossa festa toda que a gente faz lá. Toda a parte de visual, eu faço a arte, design, e também tem a empresa que confecciona. E hoje o projeto ele fica ali no Parque Secap. Fala um pouquinho de que tipo de atividades que vocês têm lá, quem que pode participar. Hoje nós estamos na casa do Thiago Surfista e do Júnior Caissara. E já são as pessoas que eu sou eternamente grato a tudo que ele fez por nós. Um dos piores momentos que o mundo passou, né, que foi da pandemia, a gente estava com a sede, era na Otávio Braga, a sede própria alugada, né, mas a gente tocava lá. E aí como o mundo parou, a gente também, e aí aluguel, aquelas coisas que todo mundo sabe, aí o Thiago nos convidou para ir para lá. E desde então a gente se mantém lá. Hoje nós somos em 13 professores. Eu tenho um grupo de professor, eu tenho uma equipe de eventos e a gente tem a nossa diretoria. Então, tudo isso mantém um projeto. E agora a gente também tem um grupo de alunos que criou uma coreografia sensacional que apresentou no nosso evento. Juntando tudo, dá uma média aí de umas 50, 60 pessoas que coordena o projeto, que toca uma média de 230 alunos. É de segunda e quarta, lá no clube do Secap mesmo, dentro do clube que a gente faz lá. E é bem cheio, a gente tem uma mensalidade, é o que faz aquilo tudo girar. Só que a mensalidade não dá nem para ter um salário, né? Então lá é como se fosse uma ajuda de custo. A pessoa não paga para doar o tempo lá. É o que a gente fala, é uma gasolina. Ela doa o seu tempo, na contrapartida, ela proporciona o bem para as pessoas. Então a gente tem hoje, vou te dar um exemplo, 13 pessoas que estão lá frequentes toda semana. Se eu fosse pagar R$1.000 por mês para ele, eu teria que ter 14 mil reais de folha. Para mim ter 14 mil reais de folha, quanto que seria a minha mensalidade? Então a conta não fecha. Então não é pelo dinheiro, a gente ama aquilo ali, é um grupo grande, que eu sou abençoado assim, de ter essa galera que se dedica, faz com amor. E eu tenho um grande problema lá, é que tem mais pessoas querendo entrar, fazer parte daquilo, e a gente acaba não tendo espaço. Você vê como eu tô abençoado que é. Acaba não dando conta de tantas pessoas. Querendo fazer parte da organização, quero fazer parte da equipe de eventos, quero fazer parte dos instrutores. Dentro dos instrutores eu tenho um grupo de apoiadores, que a gente está treinando eles para um dia ele virar o instrutor. E também começa a gerar renda para eles também, porque outros lugares convida para dar aula. Ô Deus, tem um professor aí? Aí eu, pessoal, tem um lugar assim, tá querendo tal, tantos reais a hora lá, a pessoa vai lá, dá aula particular também. Só que ninguém tá lá pelo dinheiro. Você sempre teve essa noção de ter um caráter social, de inclusão, montar um senso de comunidade, assim? Ao longo dos anos, eu percebi e a gente foi se adaptando a isso, porque, que nem eu falei no início, no início você não tinha essa noção. Eu queria arrumar uma mulher, e deu certo, minha esposa foi lá, estourei. E aí depois as coisas foram acontecendo, e aí o foco foi mudando, e aí depois que eu vi a quantidade de relatos de pessoas que curou de depressão, crise de ansiedade, mas inúmeras pessoas que fazem isso, e chega na gente, abraça, chora, pessoas mais velhas, e é muito louco, lá tem criancinha e tem senhorzinho mesmo, tudo junto, é uma feira, é sensacional, de verdade, a gente vive numa bolha, né? Uma cidade como Guarulhos, 1.400.000 habitantes, a gente não tem uma televisão, tipo, aberta, então a gente fica sempre municiado por redes sociais, então a gente vive em bolhas, e a gente tá numa bolha.
Então o que a gente faz? A gente tenta estourar ela. E aí, que nem um programa como esse, a gente vai pegar essa entrevista, a gente vai divulgar para os nossos amigos, para conhecer um pouco mais. Óbvio que tá falando um pouco mais da minha história, mas minha história não tem como separar do samba roquiano. Não, não existe. Não tem essa possibilidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo então, mas a gente continua sabendo um pouco mais da história do samba rock aqui na cidade, do projeto Samba Rockiano com o Del Samba Rockiano. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais ponto de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o produtor cultural e dançarino de samba rock, Del Samba Rockiano. Daí você falou um pouquinho sobre o projeto, né, que surgiu assim meio que por acaso, mas daí foi se transformando num projeto maior, social, de inclusão. E eu queria que você falasse um pouquinho desses 16 anos, já são 16 anos aqui na cidade, né? Como é que você viu a evolução assim, do setor cultural durante todo esse tempo, em termos assim, de investimento, estrutura? Você falou que na pandemia a gente sabe que foi um setor que sofreu muito. Ué. Mas como é que você vê a cidade em termos de investimento, de apoio? Bem, hoje, no atual governo que a gente está aqui hoje, eu tenho uma esperança muito grande que vai melhorar, como já está acontecendo. Acho que vai ser muito, esses anos que estão por vir, vai ser muito bom para o nosso segmento. E aí eu falo dança, né? Uhum. Que são vários tipos de dança na cidade. Mas também vai aí uma dica para os produtores também. As pessoas também têm que estar preparadas para as oportunidades quando aparecem. Porque às vezes tem a oportunidade e nem todo mundo está preparado para conseguir ela. E aí depois, ninguém me chama, ninguém me convida. E depende muito também da questão do produtor. E eu estou falando isso porque hoje a gente percebe que tem as coisas. A gente vai falar com alguns coletivos e os coletivos não estão preparados para receber aquilo. E aí depois é mais fácil culpar quem está governando. Mas pelo que a gente está ao longo desses 16 anos, do que era e o que a gente está, eu entendo que cresceu bastante e vai melhorar. A gente tem fé por tudo que já está acontecendo, que a gente está observando. É óbvio que para uma cidade como a nossa, são tantas coisas que prioridade e a gente também entende. Saúde é top, educação, cultura. A cultura ela faz parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa mesmo disso e eu acho que vai ser melhor do que já está. Acho que vai crescer muito, mas eu entendo também que nesses 16 anos, quando a gente chegou, não existia isso que a gente tem hoje na cidade. Mas ainda sei que vai ser melhor, que ainda vai melhorar. E você é o idealizador, né, das leis do Dia do Samba Rock, tanto no estado como aqui na cidade, né? Na Assembleia Legislativa, foi aprovado em 2016, acho que foi então o deputado Alencar Santana, e na Câmara de Guarulhos foi em 2019, que foi o vereador Thiago Surfista, né, que hoje é vice-prefeito. Queria que você falasse um pouquinho da importância de ter esse reconhecimento formal, assim, do poder público, de ter um Dia do Samba Rock. Isso ajuda a valorizar o movimento mesmo? É que assim, teve um coletivo muito grande de pessoas que Várias pessoas idealizaram, ficou né, envolvida, mas a ideia saiu da minha mente. Isso aí é verdade, porque eu tava dirigindo o carro dia 13 de julho de 2013. Eu estava dirigindo um carro e dia 13 de julho é o dia do rock. E dia 2 de dezembro é o dia do samba. E aí, eu dirigindo, eu pensei assim, eu tenho o dia do samba, que eu já sabia, né? Que eu gosto de samba. Aí o cara falou assim, hoje é o dia do rock. Eu falei, o que faz pra ter o dia do samba rock? E aí, eu comecei na época não tinha IA, pra você colocar. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu liguei pro Edson, que é meu padrinho de casamento. A minha esposa Cibele, que é outra... Se a gente tá onde a gente tá, é uma pessoa que não gosta de aparecer, ela não fala, ela tem vergonha de falar, mas eu devo muito a ela também, porque ela é... Eu não vou falar que ela é meu braço direito, porque ela é minha metade. É nós dois que é a milhão, ela me joga pra baixo, não, ela me direciona, às vezes tô voando demais, calma, pezinho no chão, volta pro chão, ó, aqui, me dá várias dicas, briga muito comigo, mas fazer o quê? Eu sou sonhador. E ela e o Edson,
e o Alexzinho começaram a estudar sobre. O Edson escreveu, falou com o Alexzinho também. E aí a gente reuniu um grupo de pessoas, 57 pessoas na assembleia, porque eu sabia que teria que ter um apelo social para pressionar e tudo mais. Isso já estou adiantando, tá? Aí nós já tá chegando aqui lá para 2014. E quando foi esse grupo de pessoas, a gente se reuniu lá, tem material sobre isso até. E o Alencar Santana, na ocasião, foi o que pegou e pegou esse nosso pedido, apresentou e transformou em lei. Em 2016, o governador Geraldo Alckmin sancionou. Foi muito louco esse dia, porque eu acordei com um monte de gente me ligando, um monte de gente me ligando. O que está acontecendo? Foi, é lei, é lei, é lei. Para as pessoas que não é do meio, é um dia a mais. Por exemplo, eu não sou médico. E aí tem um dia do médico. Legal. Mas para quem é médico, é diferente. É a representatividade. Para nós é isso. É um dia que nos representa. E isso me representa num tamanho, porque eu vivo isso. Eu vivo o dia a dia disso. Os bastidores daqui. E aí, eu tô falando por nós, samba-roqueano. Só que existe uma galera do movimento que quando chega a data é absurdo. E por que isso é importante? Eventos é feito nesse dia. Você tem como chegar dentro de uma prefeitura mediante um projeto de lei e fazer editais, esse tipo de coisa facilita aí, também. quando o Thiago nos convida aí para o Secap, a gente apresentou para ele para virar lei aqui. Então o Thiago Surfista de imediato falou, vamos transformar isso em lei aqui também. Aí ele pegou isso daqui, levou lá e aí ele apresentou e se transformou em lei aqui municipal também. Então a gente tem a lei municipal aqui graças ao Thiago Surfista. E se tudo der certo aí, tomara que dê tudo certo as trajetórias aí, quem sabe se transforma a lei federal também e aí vira nível Brasil. E aí o Thiago, a gente tem essa esperança aí dele nos apoiar nesse novo pedido aí. Legal. E é 31 de agosto, né? 31 de agosto, aniversário de Jacques do Pandeiro. Primeira pessoa a falar samba rock em rede nacional na música Chiclete com Banana. Então a gente usou essa data como um marco que representava o movimento inteiro pela palavra mesmo, samba rock. Bom, e além dessa data específica, que tem eventos, tem um evento também anual, que é o aniversário do Samba Roqueano. Eu queria que você falasse um pouquinho, foi recentemente, né? Foi. E como é que foi? Sucesso, muitas pessoas participando? Foi dia 15 de novembro que a gente comemorou 16 anos de trabalho, de história. A entrada foi 1 quilo de arroz ou feijão. Isso foi bem legal. A gente colocou assim, ó, era arroz ou feijão, se não levou alimento, R$100. Ou seja, melhor levar. Todo mundo levou alimento, né? Não era o dinheiro. E a gente arrecadou 1,5 toneladas de alimento, ficou pro projeto Entre Nessa Onda, que é a ONG que a gente tem a parceria, que sempre a gente está nos ajudando. Então, a gente pegou os alimentos, entregou para eles e já tem toda uma triagem que é feito e entrega de alimentos. Foi bem legal. E o nosso aniversário foi um sucesso. A gente tem as apresentações de dança, que está sempre com a gente. Teve o ao vivo com o Rômulo Jesus e os DJs da casa que fizeram o nosso show. E, claro, a nossa equipe que é sensacional, que já fica aqui todo muito obrigado à nossa equipe, porque sem vocês a gente não iria chegar a lugar nenhum. E a festa ela começou 3 horas, foi até às 11 horas. Foi muito cheio, foi muito emocionante. A nossa equipe que se apresentou com os alunos foi todo mundo chorando. Foi homenagem ao Ray Charles. Eles fizeram uma homenagem ao Ray Charles, assim, foi bem legal. E muita gente que não era aluno, tava lá e chorou. Se emocionou com tudo aquilo que aconteceu. Foi bem divertido. Você falou um pouquinho dessa questão da bolha, né? Que às vezes determinado movimento fica um pouco fechado em si, né? Que é difícil às vezes furar essa bolha. E vocês também se apresentaram no Sesc Guarulhos, né? Que é um equipamento importante, especialmente para quem tem projetos independentes na cidade. E eu imagino que também seja um local que talvez outras pessoas que não conhecem, não frequentam o movimento, tenham acesso. Como é que foi? Foi uma aula coletiva? Como é que foi essa experiência com o Sesc? A gente já fez Sesc Santa Amaro, fez o Sesc agora Lapa, a gente acabou de fazer, e o Sesc Guarulhos nós fizemos 3 vezes. Para nós é um dia sensacional, é uma experiência sensacional, porque o Sesc é um marco
da cultura. E automaticamente tem pessoas que frequentam lá de outras classes, de outro mundo, que acabou vendo aquilo e falou assim, cara, como é que eu faço para aprender isso aqui e tal? E a gente também trouxe, e aí vai ganhando mais aluno. E para chegar até o Sesc, e para o Sesc chamar, é porque você tem que ter um trabalho relevante também, porque eles não convidam aventureiro Qualquer não, um. não é, não convida não. Então para nós é uma importância muito grande e atenção Sesc, estamos aí, quiser levar para outros lugares, só chamar. Está sempre disponível. Estou à disposição, estamos à disposição. E como é que é essa relação assim, com outros projetos da cidade? Eu vi que vocês também já se apresentaram na feira Pretos em Conexão. É, É importante ter esse tipo de troca com outros coletivos para fomentar mesmo o movimento na cidade? claro, que nem o Pretos Conexões, ele participamos acho que em 3 edições dele com eles, e é de extrema importância, a gente está sempre conectado com outros coletivos, a gente entende que tudo isso faz parte também da cena na cultura aqui, a gente entende que nós somos um trabalho de resistência cultural, e um trabalho como o deles, para nós, é de extrema importância. A gente, além deles, além da cidade aqui também, eu também palestro em outras cidades também, a gente falando sobre o movimento, como que faz para manter um projeto nesse período todo, que 16 anos, se você for parar para pensar, você pega uma criança de 16 anos, daqui a pouco já está ficando adulta. É uma vida, é uma vida. Mas tudo isso, a gente entende que o samba rock é o que proporcionou tudo isso para nós. Vocês tiveram também projetos assim em Arujá? Eu vi que Já. teve expansões assim também. Arujá e na Penha. Arujá a gente ficou 2 anos lá, fazendo... Mas o problema de Arujá era, no nosso caso, é logística, né? Uhum. Porque o trânsito para ir era muito difícil. Então a gente ficou 2 anos, formou algumas pessoas lá. E na Penha, a gente também ficou de 2017 até 19, acho que foi 2 anos também na Penha, no Teatro Flávio Império. Lá, muita gente também. Mas é por isso que eu vou te falar. A gente está tentando cada vez mais expandir, ampliar e alcançar mais e mais pessoas. Como vários coletivos na cidade de São Paulo fazem, interior, já tem uma cena muito grande que quando a pessoa passa a pesquisar sobre, aí começa a entender, opa, quem não é pesquisar essa coisa de velho. Acho que o samba rock é essa coisa de velho. Até aí fala assim, epa, né, não, hein? Tem uns jovens aqui também. Aí quando começa a ver, aí muda tudo. Del, a gente já está quase acabando. Para fechar o programa, eu queria que você falasse dos planos futuros, qual que é a sua expectativa aí para 2026. Primeiramente, a gente agora vai finalizar o ano, vai ter uma reunião com nossa diretoria, e dentro dessa diretoria aqui a gente vai fazer um planejamento para o próximo ano. A gente está de férias, vamos voltar agora comecinho meio de janeiro a gente volta. E aí a gente tem também que vem uma galera que passou as festas de final de ano, tudo, ano que vem eu vou aprender, ano que vem eu vou aprender, normal. E aí começa tudo de novo, mas até então a gente já tem imediato. No ano que vem, volta em janeiro, no meio do ano a festa do Dia do Samba Rock, e no final do ano, o aniversário de 17 anos do Samba Rockiano. Isso já é certo. As outras atividades a gente vai planejar agora, finalzinho de dezembro, a gente faz a reunião. E planejando essa lei federal aí. A lei federal a gente planeja com o nosso, se tudo der certo aí com o Thiago Surfista, ele encabeçando o Dia do Samba Rock a nível Brasil. Del, então eu queria agradecer muito a sua presença e nesse finalzinho vou pedir para você divulgar as redes sociais do projeto, quem quiser conhecer, você pode falar para o nosso telespectador, onde é que acha as informações. Eu começo também já agradecendo a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, um pouco da minha história. Obrigado por esse espaço. E o Samba Rockiano, acho que a maneira mais fácil de você achar a gente é escrever no Google, assim, ó, Samba Rockiano. Igual a camiseta. Igual a camiseta. A camiseta ela tá assim. Mas o Samba Rockiano no Google, aí vai ter o nosso Instagram, TikTok, YouTube, tem tudo lá. E uma consideração final aqui, fica toda a minha equipe
Eu costumo falar que eu tô sempre... É o meu rosto que aparece, sou eu que falo, mas sem o meu grupo, sem a minha equipe de trabalho, a gente não iria chegar onde a gente está. Obrigado a todos vocês que fazem parte disso. Obrigado a todos os alunos que estão no projeto até hoje. A gente tem uma galera lá que faz aula com a gente, tipo assim, há 5 anos. Não é mais aula, é a terapia, é o estar ali. Obrigado a cada um de vocês por manter vivo tudo isso. Sem vocês, não teria nada disso. Então fica aqui meu agradecimento. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa festa aí. Obrigada. E esse foi o nosso ponto de vista de hoje, que a gente conheceu um pouquinho mais da história do Del Samba Rockeando, que é um dançarino, professor, produtor cultural aqui da cidade. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo ponto de vista.